Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Levítico capítulo 4. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se o que pecar for o sacerdote ungido, trazendo culpa sobre o povo, o sacerdote trará ao Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará o novilho à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará diante do Senhor. Então, o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, em frente do véu do santuário. O sacerdote porá um pouco do sangue nos chifres do altar do incenso aromático que está diante do Senhor, na tenda do encontro. Derramará o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, à entrada da tenda do encontro. Ele retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá com os rins, assim como se retira a gordura do boi sacrificado como oferta de comunhão. O sacerdote queimará essas porções no altar do holocausto, mas o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça e as pernas, as vísceras e os excrementos, isto é, tudo o que restar do novilho, ele levará para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas com gordura. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre o monte de cinzas. Se a que pecar sem intenção for toda a comunidade de Israel, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a Assembleia trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor e imolarão o novilho diante do Senhor. Então, o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, em frente do véu. Porá o sangue nos chifres do altar, que está diante do Senhor, na tenda do encontro, e derramará o restante do sangue na base do altar do holocausto, à entrada da tenda do encontro. Ele retirará toda a gordura do animal e a queimará no altar e fará com este novilho como se faz com o novilho da oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação por eles e serão perdoados. Depois, levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro. É oferta pelo pecado da Assembleia. Se um líder pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, o seu Deus será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, o líder trará como oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no local onde o holocausto é imolado, diante do Senhor. Esta é a oferta pelo pecado. Então, o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nos chifres do altar do holocausto e derramará o restante do sangue na base do altar. Queimará toda a gordura no altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim, o sacerdote fará expiação pelo pecado do líder e o seu pecado será perdoado. Se uma única pessoa do povo da terra pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, o seu Deus será culpada.
Quando a conscientizarem do seu pecado, trará uma cabra sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue e o porá nos chifres do altar do holocausto, e derramará o restante do sangue na base do altar. Removerá toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote fará expiação por esse homem, e seu pecado será perdoado. Se alguém trouxer um cordeiro como oferta pelo pecado, deverá trazer uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será imolado como oferta pelo pecado no lugar onde é imolado o holocausto. Então, o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nos chifres do altar do holocausto e derramará o restante do sangue na base do altar. Removerá toda a gordura, como se remove a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar, em cima das ofertas preparadas no fogo, dedicadas ao Senhor. Assim, o sacerdote fará em favor do culpado expiação pelo pecado cometido, e o pecado será perdoado. Levítico, capítulo 5. Se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se alguém tocar em qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal impuro, selvagem ou doméstico, seja o cadáver de criaturas que rastejam, ainda que não tenha consciência disso, se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar em impureza humana, em qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, será culpado quando o souber. Se alguém, mesmo sem se dar conta, fizer um juramento impensado de qualquer tipo, seja para o bem, seja para o mal, e então perceber que fez um juramento impensado, será culpado quando o souber. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará o pecado que cometeu, e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta pela culpa. O sacerdote fará expiação por ele, pelo seu pecado. Se alguém não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Ele os trará ao sacerdote, que apresentará primeiro a oferta pelo pecado. O sacerdote destroncará o pescoço da ave sem arrancar a cabeça. A seguir, aspergirá um pouco do sangue da oferta pelo pecado no lado do altar e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É oferta pelo pecado. O sacerdote, então, oferecerá a outra ave como holocausto, de acordo com a ordenança, e fará expiação pelo pecado cometido, e esse pecado será perdoado. Se, contudo, não tiver 2 rolinhas, nem 2 pombinhos à disposição, trará como oferta pelo pecado 1/10 de efa da melhor farinha como oferta pelo pecado. Sobre ela, porém, não derramará azeite, nem colocará incenso, porque é oferta pelo pecado. Ele a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela, com a mão bem cheia, como porção memorial, e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas preparadas no fogo, dedicadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação em favor do culpado por qualquer desses pecados cometidos, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. O Senhor disse a Moisés: quando alguém agir com infidelidade, pecando sem intenção, sobre as coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado em prata, com base no ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Fará a restituição pelo pecado contra as coisas consagradas, acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote.
o sacerdote fará expiação pelo culpado com o carneiro da oferta pela culpa, e esse pecado será perdoado. Se alguém pecar, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Ele trará ao sacerdote um carneiro do rebanho, sem defeito e devidamente avaliado como oferta pela culpa. Assim, o sacerdote fará expiação em favor do culpado pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza se tornou culpado diante do Senhor. Novo Testamento, Mateus capítulo 24, versículos 29 ao 51. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que o tempo está próximo, às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando em um moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Contudo, entendam isto. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos servos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Bem-aventurado o servo, cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Em verdade lhes digo que ele o encarregará de todos os seus bens. Entretanto, se o servo mau disser no seu coração, o meu senhor está demorando, e começar a bater nos seus conservos, a comer e a beber com os beberrões, o senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera e em uma hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.